Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Eu tô falando boa tarde porque agora tá de tarde. E eu tô gravando esse vídeo pra falar sobre o diagnóstico de autismo do meu filho. Antes, assim, pessoal, não foi fácil gravar esse vídeo, mas eu tenho sido incentivada há um tempo já por algumas pessoas. No começo foi bem difícil, assim, eu aceitar o diagnóstico e agora, assim, às vezes eu tenho medo de falar, porque essa não é uma história que é só minha, ela é mais do meu filho do que minha, né? Então eu fico pensando assim, meu Deus, eu vou falar uma coisa que é da história dele, e como ele tem 3 aninhos hoje, ele não tem a capacidade de falar assim, ah, mamãe, eu quero que você fale, ou eu quero que você não fale. Então, eu vou falar assim de uma forma que, né, não dê tantos detalhes porque é principalmente a vidinha dele, né? Então, assim, o Theo, ele nasceu com 39 semanas e mais um dia. Ele era um bebê pélvico, então ele nasceu de cesárea, nasceu bem, o apigar dele deu bom e ele foi se desenvolvendo bem até 1 ano e meio. Por que eu sei disso? Porque eu acompanhava aqueles desenvolvimentos, né? Então, assim, o que um bebê de 1 mês faz, de 2 meses faz, de 3 meses? Eu usava um aplicativo durante a minha gravidez e quando a criança nasce, daí a empresa ela fornece um aplicativo assim para você acompanhar a criança depois, primeiro a gestação, depois a criança. Então, eu acompanhava aquele aplicativo, né? E eu também pesquisava assim na internet, tem vários sites assim que mostram esses acompanhamentos. Eu procurava alguns de referência e ia acompanhando. Então, até 1 ano e meio ele foi cumprindo todos os marcos assim. E eu sei que foi 1 ano e meio porque até hoje eu tenho no meu celular salva a mensagem que eu mandei para a médica. E contando assim, falei pra ela, olha doutora, tá acontecendo alguma coisa, porque assim, eu tô acompanhando os marcos e o Theo faz essas coisas, e aí eu mandei tudo que ele fazia, que era uma lista bem grande, mas ele não faz essas. E dentre essas que eu falei que ele não tava fazendo, falava que uma criança de 1 ano e meio tem que falar 10 palavrinhas, o Theo não falava. Falava que uma criança de 1 ano e meio formava uma frase com 2 palavras. Então, por exemplo, mamãe dá, não quer. Ele não falava isso. E ele estava começando a ter uma seletividade alimentar, assim. Na verdade, ele começou a ficar seletivo, mais seletivo, assim, na transição do pastoso pro sólido. Então, isso foi outra coisa, assim, que eu também prestei atenção e daí eu relatei pra médica. Assim, na hora que a médica leu, ela falou, traz ele pra eu ver. Traz ele essa semana pra eu ver. E a gente levou. E ela bateu o olho e ela falou assim, seu filho é autista. Foi assim, gente, direto, sem, sem rodeios. Aí ela falou assim, seu filho é autista, e eu nem sabia o que era autismo, nada assim. Sabe quando você escuta, o filho do fulano é autista, não sei quem, mas eu não sabia o que era autismo. Na verdade, eu achava que o autismo eram aquelas crianças que ficavam sentadas no chão e se balançando, sabe? Era isso que veio na minha cabeça quando eu falava assim que uma criança era autista. Infelizmente. Então, ela falou aquilo, eu pensei, nossa, mas por que, né? Que ela já viu isso assim, numa consulta? E aí ela falou, mas pra gente confirmar, vou marcar um horário pra vocês com a neuropsicóloga, eu indico uma. E como a gente morava em outra cidade, eu levei o Theo pra capital. Ela já falou com a neuropsicóloga e agendou, a gente tinha consulta com ela na sexta, no sábado já agendou com a neuropsicóloga para fazer a avaliação e aí a gente poder voltar para nossa cidade.
Então, no sábado eu fui com a neuropsicóloga, a neuro olhou assim o Theo, aplicou os testes, tal. O Theo fez coisas que ele nunca fez, nem com a gente, fez com ela. Ela até chegou e falou assim pra gente, mas por que vocês estão aqui? Sabe? Porque ela não percebia muita coisa no Theo. Mas no relatório que ela entregou, pra gente entregar pra neuro, ela relatou algumas coisas. E hoje, sabe, pessoal, depois de ler, porque aí quando você descobre que o seu filho tem autismo, você vai aprender sobre isso, né? Ainda mais mulher, assim, a mãe, ela vai atrás, ela lê, ela aprende, ela pesquisa. E já tinham coisas lá atrás, só que eu nunca imaginava que isso fosse do autismo. O Theo, ele nunca dormiu bem, nunca dormiu bem. Assim, hoje, por exemplo, numa semana de 7 dias, o Theo dorme 4 noites inteiras. O resto não. Então, tipo, aí ele acorda 1 da manhã, vai dormir às 4, acorda às 2, vai dormir às 6, acorda 1, vai dormir às 3. É assim, sabe? E eu tô dizendo assim, que de 7 dias, 4 ele dorme bem quando é uma semana boa, porque tem semanas que, assim, vão dias e dias e a gente nunca sabe como vai ser. E isso desde pequenininho, desde recém-nascido, assim. Era uma coisa que acontecia. Outra coisa, ele tinha muito interesse por coisas que giravam. E eu achava, assim, aquilo muito... Pensava, tá, é o gosto dele. Eu tinha 2 pessoas que me ajudavam a cuidar dele, né? Uma de manhã e uma à tarde. E elas tinham filhos, elas falavam, é assim. E como eu não tinha muita referência, porque a minha mãe tem um problema de saúde, era eu, meu esposo e as pessoas que estavam ali convivendo que eu tinha de referência. Então elas falavam, a criança gosta dessas coisas mesmo. Aí a outra falava, meu filho, ele acordava todo dia 4 da manhã e ficava assistindo desenho. Então eu pensava, tá, né, é assim mesmo. Além dos spinners, ele gostava de spinner, ele gostava de ventilador, roda de carro, roda de bicicleta, acho que era mais ou menos essas coisas assim que ele gostava. Muito, muito, muito. Tanto assim que para incentivar o engatinhar, a gente usava o spinner, assim, né? E ele também abria e fechava muito as gavetas e portas. E isso ele fez na consulta com a neuro, assim. Quando a gente chegou no consultório, ele começou a abrir e fechar a porta do armário dela. E eu acho que isso foi um sinal pra ela, né? Porque a neuro dele que fez que descobriu, ela é muito, muito, muito experiente, assim, na área, sabe? Ela já é uma senhora e ela trabalhou, assim, como neurologista pediátrica num hospital de referência. Então, acho que ela já estava acostumada, né? Não acho. Óbvio, ela já estava acostumada, mas a gente não. Então, a gente passou na consulta, passou na neuropsicóloga, fizemos os testes, voltamos para nossa cidade. Quando o teste saiu, a gente encaminhou para neurologista. E aí, assim, foi por mensagem mesmo, ó, mãe, é isso aí, tá confirmado, ele tem autismo. E a gente chorou. E o meu esposo não aceitou. E foi bem difícil. A gente não concordava. Então a gente falava com o pediatra, eles olhavam e falavam, não tem autismo. Se for é uma coisa muito leve, porque não tem como e tal. E foi bastante tempo, assim, sabe? A gente ouvindo que tinha mais como não ser autismo do que ser autismo. E a gente levou ele em mais 2 neurologistas depois, que confirmaram a mesma coisa. E a gente também começou a fazer as terapias nele. Mesmo assim, a gente achando que não,
Porque a gente leigo, eu acho que os pais não querem ouvir uma coisa dessa, né? Que seu filho tem autismo. Por quê? Porque a gente tem uma ideia do que é o autismo. A gente tem uma ideia, né? Um pré-conceito. A gente não sabe o conceito. Então a gente pressupõe que a gente sabe o que é aquilo. E a gente fala, não, ele não faz essas coisas. E a gente, só que assim, o médico falava, tá, ele tem um atraso, ele não tá falando, porque o Theo começou a falar e parou. O Theo teve um autismo regressivo, então ele foi indo, chegou uma hora que ele foi regredindo. E um dia eu posso explicar isso pra vocês também, como que acontece, mas na linguagem de uma mãe, tá, gente? Eu sou formada em administração de empresas, eu não sou nada da área da saúde, mas eu posso ajudar vocês, assim, explicando, né, com os termos de mãe. E aí, assim, ele começou a regredir. Então, o que o médico falou? Olha, independente de ser autismo ou não ser autismo, como ele tem um atraso, o tratamento é o mesmo para criança que tem atraso, não tem, criança que tem atraso de linguagem, vai ser, tem algum atraso motor, tal, não sei, é o mesmo. Então a gente vamos começar o tratamento, porque mal não vai fazer. Então a gente falou, tá, beleza, vamos começar. A gente começou com essa coisa, não tem autismo, nananã, mas ele começou a fazer as terapias. Aí eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela tava terminando a formação dela, especialização em ABA, né, que é um modelo de intervenção precoce para crianças autistas. E aí eu falei, você olha, Theo, pra mim, porque se você me falar, eu acredito. E aí eu levei o Theo, ela avaliou o Theo assim, e aí ela falou que sim. E, gente, foi difícil, porque eu questionei, eu falei assim, tá, mas por quê? Eu quero que você pontue pra mim, escreva pra mim, por que ele tem isso. E aí eu falei, tá, então tem, e é isso, e vai ser isso, a gente vai tratar, né, e ele começou a fazer as terapias Denver, todos os dias, né, em casa, por 2 horas, começou a fazer tratamento com fonoaudióloga e começou a fazer tratamento com terapia ocupacional com integração sensorial. Até hoje é esse tratamento que o Theo faz. Então, gente, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. A gente pode voltar a conversar, né, em um outro vídeo mais sobre isso, mas foi assim o diagnóstico do Theo. E eu queria dizer para vocês, assim, que tem dúvida, que receberam um diagnóstico agora, gente, uma coisa que falavam para mim, assim, era, tá, mas e se ele for autista? O que vai mudar para você? Porque você ama ele como ele é. É por ele ser como ele é que você é tão apaixonada por ele e tal. E eu pensava, muda que ele é autista. E eu não sei o que fazer sobre isso dela, mas não muda nada, porque ele vai continuar sendo igual. E eu digo pra vocês, gente, não muda nada. Não muda nada. A criança, se um médico falar, seu filho tem autismo, é o mesmo filho 5 minutos antes do médico falar isso, é o mesmo. A partir de agora, é a mesma criança. O que muda é a forma que a gente vai ajudar eles. O que a gente não pode fazer é deixar de ajudar, é deixar de fazer o que é necessário para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. Porque uma criança autista de nível 3 pode ir pro 2, uma criança pode ir pro 1, mas uma criança de nível 1 também pode ir pro 2. Então, assim, o não tratamento dá muito mais prejuízo. Por isso que eu tô aqui para falar para vocês. Aceitando ou não, começa o tratamento, começa a intervenção. O Theo é uma criança incrível. E eles merecem isso da gente. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu colabore com vocês. Grande beijo. Até o próximo vídeo, quando eu vou estar falando mais um pouquinho para vocês sobre isso. Beijo, pessoal.